Fala galera, beleza? Eu sou o Eric, parte número 4, hein? Parte final, aqui com o Diego Alves falando sobre o Adventismo. Diego, episódio passado, parte passada a gente estava falando sobre o sábado. Qual a base bíblica que você tem para o sábado no Novo Testamento? Jesus guardou o sábado, Paulo guardou o sábado, nós temos que guardar o sábado nos dias de hoje? Sim. Para finalizar a parte Fica à de trás, vontade. então Deus deu o sábado como dia santo. Aí depois reforçou com Moisés. Você já percebeu que todas as igrejas cristãs guardam 9 mandamentos? Ó, todas as igrejas acreditam que você deve honrar seu pai e sua mãe, certo? Todas. Todas as igrejas acreditam que você não deve roubar. Todas acreditam que você não deve matar. Por que que todo mundo do mundo cristão guarda 9 mandamentos e aboliu só um? Tem sentido isso? É um bom questionamento. Se a lei foi abolida, nós não teríamos que abolir todos eles? E tem um argumento também de que as 10 mandamentos foi escrito pelo homem. É isso mesmo? Ou foi escrito por quem? Foi pelo homem, porque a primeira tábua Deus escreveu com Sim. o dedo dele e Moisés quebrou. Aí depois Moisés que teve Então que quer escrever. dizer que esses 10 mandamentos que incluem o sábado foi escrito pelo dedo de Deus, Deus, inicialmente? o próprio Deus. E você sabe que quando se escreve na pedra, para eles tem um simbolismo também, né? Aquilo que era escrito na pedra significava que deveria ser eterno. A simbologia de Deus escrever numa pedra para Moisés era e eles entenderam isso na época, que era um mandamento eterno. Se você fizer um corte numa pedra, dependendo das condições, vai passar 1000 anos e aquele corte ainda vai estar lá. Então, Deus poderia ter falado para Moisés, ele decoraria 10 mandamentos. Mas Deus escreveu na pedra como sinal de aquilo deveria ser eterno. Então, primeiro problema do mundo cristão é o sábado, não se aboliu a lei, se aboliu só um. Só o sábado. Porque os outros 9 todo mundo guarda. Todo mundo observa. Então, primeiro ponto. Ou deveria, né? Exatamente. Mas ninguém nega. O único nega, que é negado é o sábado. é o 7. Por quê? Se você, ou você nega todos, ou você não nega nenhum. Né? Porque a ideia de que Deus aboliu a lei, ele aboliu a lei, então agora pode matar. Agora pode roubar. Porque pode cobiçar a mulher do próximo. Isso que significa abolir. Abolir significa que não vale mais, não é? Então, não vale mais a mentira? Mentira pode agora. Mas não. A única coisa que não vale mais, de fato, é o sábado. Que não vale no sentido do prazo. Para o mundo cristão. Mas por que para você vale? Qual a base bíblica do Novo Testamento? Então, primeiro que Jesus guardou o sábado. Para você, entre aspas, né? Para os adventistas, né? Primeiro que Jesus guardou o sábado. Como eu sei que Jesus guardou o sábado? Porque ele era um judeu tradicional. Ele cumpriu toda a lei judaica. E o judeu guardava o sábado. Primeiro ponto. Então, o judeu guardava de forma errada? Errada, sim. E aí Jesus guardou da forma certa, é isso? Na verdade, o judeu colocou muita coisa em cima. Tinha mais de 600 leis só em cima do sábado. Por exemplo, não poderia cuspir no chão, que daí fazia barro. E fazer barro era uma profissão, era um trabalho. Não poderia colher alimentos. Não poderia tirar um boi do buraco. Não poderia... Tinha uma quantidade de passos que poderia ser dado no sábado. Então, no sábado, eles contavam. Se eles iam no banheiro, eles contavam. 1, 2, 3, 4, 5 passos. Agora vamos na sala. Aí volta 6, 7, 8, 9. Eles contavam porque tinha uma quantidade limitada de passos. Se você estourasse aquela quantidade dentro do sábado, você tinha que parar, ficar parado ali e esperar passar o sábado para você continuar andando. Então eles colocaram um monte de coisas por zelo. Porque como eles não queriam transgredir o mandamento, então eles ficaram colocando regras para não transgredir. Então Jesus guardou o sábado. Eu não sei dizer se ele guardou essas outras regras também, mas ele guardou o sábado da maneira correta. E a gente sabe que ele curava no dia do sábado, que era mal visto. A gente sabe que é da maneira correta, porque quando ele fazia alguma coisa e as pessoas vinham recriminar, ele falava, não é assim que guarda o sábado, Acho não. que tinha do animal, também caía no buraco. Vocês estão malucos, você não vai lá tirar? Então eu tô fazendo errado de curar a pessoa no sábado? Eu tô fazendo bem. Faça o bem no sábado. O sábado não é um dia que você não pode fazer o bem. Tanto que a gente adventista, a gente também segue esse mesmo exemplo de Jesus. Então Jesus guardou o sábado. Paulo também? Também. Vou mostrar por quê. Jesus morreu. Aí eles dizem que a morte de Jesus passou do sábado para o domingo. Primeiro ponto. Jesus nunca falou que o sábado não deveria ser guardado. Nunca. E se a gente é cristão, o que significa a palavra cristão? É aquele que segue o que Cristo falou. A gente segue o que Cristo falou. A gente faz o que Cristo fez. Cristo mandou obedecer a lei?
mandou. Ele disse assim, você acha que eu vim abolir a lei? De maneira nenhuma. Olha só, para aí, faz uma pausa. Jesus falou para eles, vocês acham que eu vim abolir a lei? De maneira nenhuma. Então a gente já sabe que Ele veio cumprir a lei. ele não veio para tirar o sábado. Ele falou com a boca dele. Ele falou pelo contrário. Nenhum tio da lei será tirado. Até a volta do pai. Ué, se ele mesmo tá falando que não é para abolir a lei, que ele não veio abolir e que pelo contrário não pode ser tirado nenhum tio da lei, como é que a morte dele aboliu a lei? Não tem sentido, não tem lógica. Não estaria debaixo de maldição quem guarda o sábado. Não estaria. De forma nenhuma. Senão Jesus estaria também. Na verdade, até Paulo. aqueles que não guardam sábado falam, não pode guardar o sábado, não tem problema, só que não é obrigação. Como não é obrigação se é uma lei dada e está escrito lá que você tem que obedecer? Um outro texto do Novo Testamento que mostra que tem que guardar o sábado. E aí? Tiago fala assim, ó, se você guarda os mandamentos, mas tropeça em um, o que ele fala? Você é culpado de todos. O que ele está dizendo ali? Não adianta você não roubar, mas cobiçar a mulher do seu próximo. Quando ele fala da lei, ele está falando dos 10 mandamentos. Mas, Diego, quem tem capacidade de cumprir toda a lei? Ninguém, né? A gente não consegue. Mas Aí entra o quê? qual A graça de Deus? sim, mas qual é a nossa função? A graça vai cobrir a parte que a gente não consegue, mas isso não diz respeito a nós. A gente, por misericórdia, pede para Deus fazer isso, e Ele vai fazer. O que diz respeito a nós? O que nós podemos fazer? A gente tem que se esforçar para cumprir. É a nossa parte. Então, a gente consegue? A gente não vai ser perfeito. A é gente isso não que você tá querendo consegue. A gente peca todos os dias. Quanto mais você se aproxima de Jesus, mais você vê que você peca todos os dias. Então a gente não consegue não só guardar a lei dos 10 mandamentos, a gente não consegue fazer mais um monte de coisa que a gente deveria fazer. Quando você vê uma pessoa ali caída no chão e você não ajuda ele, teoricamente você está cometendo pecado. Porque Tiago fala, aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Então você teria que ir lá ajudar o cara, mas a gente não faz isso. Pô, eu tô com pressa, eu tenho que ir, e você passa por cima. Então, tem muita coisa que a gente poderia fazer e não faz. Tudo isso é pecado. E aí vem a graça e fala, mas ele é miserável, ele é desgraçado, pobre, cego e nu, então ele não consegue. Então a gente vai suprir essa parte que ele não consegue. Essa parte do miserável, desgraçado, pobre, cego e nu tá lá em Apocalipse, né? A carta da igreja de Laodiceia, que tá falando de nós, né? Então, a gente não consegue guardar a lei, mas a gente tem que se esforçar para guardar, certo? Quando você não obedece o sábado de propósito, fala, não precisa mais, você não está nem se esforçando para guardar a lei. Então, a nossa parte é se esforçar. Agora, quando eu guardo o sábado lá na minha casa, eu guardo certo? Não. Eu também falho na guarda do sábado. Por quê? Porque para guardar o sábado corretamente, é só no céu. A gente tem pensamentos errados, a gente tem conversas erradas no sábado. Que Você tenta se aproximar o mais você próximo chegar de o guardar mais o sábado. próximo possível. Agora, vou fazer uma analogia aqui para você compreender como é que isso funciona. Você tem 2 funcionários na sua empresa. Você tem uma empresa, você tem 2 funcionários. Os 2 cometem o mesmo erro. Eles fazem uma coisa errada ali na produção e você perdeu R$1.000 por causa do erro. Os 2 cometeram o mesmo erro. Você perdeu R$1.000 com os 2. Só que ele estava ali tentando acertar, aí errou lá, tava fazendo o melhor dele, mas ele sem querer deixou cair uma coisa lá e deu um erro lá. Esse foi o erro de um. O outro não, o outro falou assim, eu não tô nem aí pra isso aqui, eu vou apertar esse botão aqui e vou estragar essa produção. Os 2 erraram e você perdeu o mesmo valor com os 2, mas qual que você manda embora? Aquele que foi displicente ali, né? Exatamente. Relaxado lá, o cara que tá Que nem aí fez pra de nada. propósito. Mas os 2 não deram o mesmo prejuízo? Deram. Mas o que você avalia? Pô, esse aqui estava tentando e não conseguiu. E esse aqui nem tentou. Ele fez de propósito. A avaliação da guarda do sábado é a mesma coisa. Eu não guardo o sábado corretamente. Como você falou, quem guarda a lei? Eu não consigo. Mas Jesus olha para mim e fala, mas ele está tentando. E quando ele não consegue, ele ainda me pede perdão. Esse aqui, ele não está nem aí. Ele está sendo displicente com o meu dia. Essa é a diferença de quem guarda o sábado e quem não guarda. Entendi, Diego. Acho que ficou bem claro para quem tá nos assistindo. E tem um tema que a gente não poderia encerrar aqui sem falar. Só mais um detalhe do Novo Testamento que você perguntou. Fala. Em Apocalipse fala assim, de uma lua nova a outra lua nova, de um sábado a outro sábado, virá adorar perante mim toda a carne, diz o Senhor. Sabe o que significa? O quê? Que no céu
a gente vai guardar o sábado também. Ah, vai ter lá um Porque sistema é de guardar o eterno. sábado. Sim. Entendi. Imagina assim que você vai estar vivendo no céu, e aí quando chegar no dia do sábado, Vai ter um... eu vou para a igreja do Jardim Londres, Adventista. Você vai perante Deus e vai adorar ele no lá. santuário lá. No sábado. Entendi. Então qual é o dia que a gente vai adorar Deus no céu? No sábado. Entendi. Você vai ter a sua vida, e aí no sábado, é o que diz Apocalipse. De um sábado ao outro, virá adorar perante mim toda a carne. Então, como eu sei que o sábado deve ser guardado? Porque ele foi dado no Gênesis, Jesus guardou, os apóstolos guardaram, e quando Jesus voltar no céu, a gente vai continuar guardando. Diego, Jesus vai voltar? Vai voltar. E aí, o que você me diria? Dá uma pincelada, temos pouco tempo, mas e aí? O que você teria para falar sobre até um assunto que... uma parte inteira ou um podcast inteiro só sobre a volta de Jesus? E aí, o que você teria para dizer? Tem um texto bíblico que fala assim, que o apóstolo Paulo diz assim, se a gente não crê na volta de Jesus, a nossa pregação é vã, não é? Por que a gente está aqui? Por que a gente continua? Por que a gente permanece? Porque a gente tem fé que Jesus vai voltar. E a cada ano que passa, a gente tem mais detalhes e mais relatos e mais coisas que acontecem que conduzem para a volta de Jesus. Esse tema da volta de Jesus daria para a gente ficar 1 hora só falando sobre isso, porque estão acontecendo muitas coisas no mundo que estão conduzindo a nossa vida para um fim. A volta está próxima? O ser humano não vai muito mais longe. E eu acredito que na minha geração, na sua também, a gente vai ver Jesus voltar. Na nossa geração? Na nossa geração. O Rodrigo Silva, que é uma pessoa que é muito conhecido aí, adventista, ele fala isso também. Ele fala que olhando para o paciente em estado terminal, você olha para ele, você sendo médico, você fala, ele não passa dessa noite. É a mesma coisa. A gente olha para o mundo e existem alguns detalhes, essa moeda digital, que daqui a pouco não tem mais dinheiro. Tudo isso é um funil que está levando as pessoas para um domínio do anticristo. Então, Jesus precisa voltar. Porque se ele não voltar em breve, a gente não consegue se manter. Então, a volta de Jesus é iminente porque não tem como mesmo. É impossível a gente permanecer por 50, 100, mais 200 anos. Não dá. Tem que ser agora. Muito bem. Diego, eu queria já até enfatizar para você. Vou fazer um novo convite para você voltar outro dia. Legal, tá? Nós temos muito assunto. Eu imagino que você vai ser até uma figurinha carimbada aqui no nosso podcast, porque a gente tem muito assunto. Vai ser um prazer muito grande. Olhando para aquela câmera ou para mim, você fica à vontade. Pessoas que estão nos assistindo agora perderam as esperanças. Você tem a esperança da volta de Cristo, eu também tenho. Mas muitas pessoas que estão em casa perderam completamente a esperança e, assim, de repente já não querem mais viver. Qual a mensagem que você traria para essas pessoas? Bom, eu vou falar de uma coisa que a gente não falou aqui, mas que eu acho que é muito importante. O que é mais importante pra gente? A gente tem que ter uma vida espiritual e nós temos que ter uma vida física. A gente não falou aqui, Eric, mas a saúde, o corpo físico, ele é muito importante. Se eu pudesse dar uma dica para vocês cuide da sua saúde física e cuide da sua saúde espiritual. Porque essas são as coisas mais importantes que você tem. A Igreja Adventista, ela preza muito pela questão da saúde, porque nós entendemos que quando você tem um corpo saudável, são, um corpo que funciona corretamente, a sua mente tem mais facilidade de estar ligado com Deus. Então, cuide da sua saúde, se alimente bem, faça exercícios, cuide do seu corpo físico e cuide da sua mente e do seu corpo espiritual. Porque se você for uma pessoa que se preocupa com a sua saúde e se preocupa com a sua espiritualidade, com certeza vai ser muito mais fácil de você encontrar Deus e vai ser muito mais fácil de Deus falar com você no seu coração. Então, a saúde física e a saúde espiritual, elas estão diretamente ligadas. Cuide da sua saúde. Muito bem, Diego. Olha, deixar uma lembrancinha contigo aqui, um marca-livro para você quando estiver lendo a Bíblia. O Camp History nos deixou essa lembrancinha aí. Legal. E a gente tem um episódio aqui no canal a respeito deles. Olha, agora o que eu posso fazer é agradecer. Eu acho que foi um papo muito rico. Eu vou te dizer de verdade, assim, eu acho que foi o podcast que mais passou rápido. Foi um pulo, né? Foi, cara. Eu nem vi o tempo passar. Eu acredito que quem tá em casa gostou.
A gente conseguiu trazer muitas informações e, como eu disse, já está feito o convite para que você volte outras vezes para a gente falar sobre vários assuntos, tá bom? Vamos voltar. A gente pode voltar um dia com um quarteto aqui, cantar uma música aqui. Muito legal. Desde que o YouTube não queira direitos autorais, tá ótimo. Verdade. Mas boa ideia. Música, Olha, a você que está em casa, curta, comente, compartilhe, ative o sininho para as notificações, se inscreva no canal, é gratuito. E até o próximo vídeo. Valeu!